Fala galera, e na aula 6 de língua portuguesa comigo, você vai aprender sobre verbos regulares, irregulares e como trabalhar isso dentro do seu concurso, dentro da prova para o seu concurso público. Se liga nas dicas e fica atento. Fala concursando! Estamos aqui para mais uma aula. Aqui é a professora Rafaela Félix, professora de língua portuguesa. Em nossa aula 6, nós iremos trabalhar flexão dos verbos regulares e verbos irregulares. Na aula 5, a gente viu que era o radical do verbo. Guarda essa informação do que é o radical do verbo, porque a gente vai usar essa informação na flexão para verbo regular e irregular. Então, vamos começar? Olha, verbos regulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Lembra que eu falei que radical é aquele pedacinho, aquele fragmento da palavra que carrega o seu significado? Pois bem, nos verbos regulares, toda vez que eu vou conjugar esse verbo, esse radical vai ser sempre o mesmo. Eu coloquei aqui 3 exemplos para 3 conjugações. A primeira terminada em AR, a segunda terminada em ER e a terceira terminada em IR. Saltar, correr e aplaudir. Veja, meu radical em saltar é esse salte, que está demarcado aqui em negrito. Então, em toda a conjugação dele, o salte se repete. Perceba, eu salto, tu saltas, ele salta. Nós saltamos, vós saltais, eles saltam. Meu salto se repete, meu radical se repete. O mesmo acontece com correr, olha. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Repetiu meu radical, corre. E em aplaudir também. Eu aplaudo, tu aplaudes, ele aplaude. Nós aplaudimos, vós aplaudis, eles aplaudem. Meu radical nos verbos regulares. Quando eu vou conjugá-los, os radicais se repetem, se mantêm o mesmo. E a gente vai mudando só as vogais temáticas necessárias. Nós temos também os verbos irregulares. Nesse, há algumas alterações. Esse meu radical, ele nem sempre vai se repetir. São todos os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, eles não seguem os modelos de conjugação. Ou seja, os verbos regulares são mais fáceis da gente conjugar, porque sempre se repete aquele radical. Nos verbos regulares, em alguns casos, esse radical vai mudar completamente. Eu trouxe 3 verbos para vocês. O verbo trazer, o verbo ser e o verbo caber. No verbo trazer, percebe que em azul é o meu radical do infinitivo desse verbo. Quando eu conjugo, trago, trouxe, vai mudando. O azul muda completamente, olha, não segue uma sequência. Em ser também, era, fui, o radical não é o mesmo. Caber também, ó, caibo, coube. Meu radical desse verbo não é o mesmo, ele é irregular. Para os verbos irregulares, nós temos 3 classificações: verbos anômalos, verbos defectivos e verbos abundantes. Vamos ver de um por um para saber o que é cada um desses verbos aqui. Verbos anômalos, nossa primeira classificação de verbo. Verbos anômalos apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Os exemplos ir e ser. Eles mudam completamente o radical na hora da conjugação. Olha o exemplo aqui, o verbo ser. Preste atenção, eu tenho o tempo presente, tenho o presente indicativo, tenho um presente subjuntivo, tenho um pretérito perfeito, tenho um pretérito imperfeito, esse último aqui. E perceba que quando eu conjugo, muda completamente o meu radical de um para o outro. No presente eu tenho o radical S e o restante tudo diferentezinho, olha. No presente subjuntivo já é outro radical, seja. No pretérito perfeito já é outro radical. No pretérito imperfeito também já é outro radical. Tudo do mesmo verbo. Então, eu não tenho uma regularidade. São os verbos anômalos. Os verbos defectivos não apresentam todas as formas verbais. Então, é um pouquinho diferente do que acontece nos verbos anômalos. Eles têm todas as formas verbais, mas mudam o radical dentro dessas formas.
Os verbos efetivos são aqueles verbos que em alguma conjugação, em alguma pessoa, ou em algum tempo, em algum modo, eu não consigo conjugá-lo, não existe conjugação. Então aqui eu tenho o verbo colorir, olha aqui no começo. Eu coloro, não existe isso, tu colores, não existe essa conjugação. Ele colore, também não existe. Então é um verbo defectivo, porque nesse presente, esse verbo, nessa pessoa não existe, não dá para ser conjugado. Se você quiser conjugar isso, dá essa ideia, você vai ter que usar outro verbo com o mesmo sentido de colorir. E aqui eu coloco uma tabelinha com 15 verbos efetivos. São os verbos que a gente mais encontra nas provas, nas questões de concurso. O verbo colorir, que a gente acabou de ver. O verbo adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, carpir, explodir, ruir, demolir, feder, esculpir, extorquir e soer. São os principais verbos, os verbos que a gente mais encontra sendo esses defectivos. O último verbo que a gente tem, a última classificação de verbo que a gente tem, são os verbos abundantes. Esses verbos, em contrapartida aos verbos defectivos, eles têm conjugação de mais. Eles têm mais de um tipo de conjugação. São aqueles que apresentam mais de uma forma para a mesma pessoa. Alguns verbos aqui, olha, aceitar. Eu tenho o particípio regular, que é sempre terminado em ado, e o particípio irregular, que aí já tem outra forminha específica. Para aceitar, eu tenho aceitado, tenho aceito, tenho aceite para irregular. Para entregar no infinitivo, olha, entregado é o particípio regular, passado regular, particípio regular, e no particípio irregular, entregue. Enxugar, olha, eu tenho enxugado e enxuto. Expressar, eu tenho expressado e expresso. Expulsar, expulsado, expulso. Isentar, isentado, isento. Matar, matado, morto. Salvar, salvado, salvo. Soltar, soltado, solto. E vagar, vagado, vago. Eu tenho duas formas, particípio regular e irregular, de alguns verbos que costumam aparecer muito em concurso também. Pronto, pessoal. Essa é a questão de verbo regular, sempre se mantém o mesmo radical, e verbos irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Vamos agora para questões, resolver questões para exercitar esse conhecimento. Primeira questão é uma questão da Prefeitura de Abreu e Lima, a banca é UPE, o ano foi 2008. Em não posso respirar, não posso mais nadar, o verbo sublinhado, o verbo posso, o verbo poder, é regular e indica um fato duvidoso. Poder é um verbo irregular. Eu posso, eu pude, eu podia, vai mudando esse radical. Então, é um verbo irregular. Letra A está errado. Letra B, é verbo regular mais uma vez, está errado. Letra C, é verbo regular mais uma vez, está errado. Letra D, é verbo irregular e expressa uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala. Está certinho. É um verbo irregular e está no presente. Eu não posso. Está acontecendo no momento da minha fala. Letra D. É irregular e indica um fato incerto. Não é. É presente o indicativo isso, então não está indicando um fato incerto. Está indicando o fato certo de um verbo irregular. Então, a alternativa é a letra D. A próxima questão fala assim: os verbos irregulares oferecem uma dificuldade a mais em relação à sua conjugação, uma vez que não seguem o modelo mais comum dos verbos regulares. Que forma verbal destacada abaixo está conjugada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Letra A. Se as crianças pudessem, certamente não estariam nas ruas. É pudessem, a grafia correta. Está errada. Letra B. O que a sociedade deseja é que cada uma criança esteja em sua família. O correto é esteja. Letra C. Então está errada a letra B também. Letra C. É preciso que não meçamos esforços para tirar as crianças da rua. Tudo certo, meçamos aqui, está conjugada certinha. Se eu ver uma criança maltrapilha chorando na rua, não mais a ignorarei. Se eu vir, o verbo correto seria vir. Letra E. Seria importante que o Congresso propôsse uma lei de proteção aos menores de rua. Propusesse, pessoal. Então, a única alternativa em que eu tenho o verbo direitinho na norma padrão da língua é a letra C. Meçamos. Olha aí. Na próxima questão, pergunta assim: a forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão
em. O diretor foi trago ao auditório para uma reunião. Trazido, pessoal. Tá errado a letra A. O aluno foi suspendido por 3 dias pela direção da escola. O aluno foi suspenso. Tá errado também. Letra C. O réu tinha sido isento da culpa quando nova prova incriminatória o condenou. O réu tinha sido isentado. Tá errado também. Letra D. A autoridade havia extinto a lei quando o novo crime tornou a justificar o seu uso. A autoridade havia extinguido o pessoal. Letra D também está errada. E letra E. Pedro já tinha pegado os ingressos na recepção quando soube que o espetáculo fora cancelado. Pegado está certo aqui. Particípio regular. Então, alternativa, letra E. Próxima questão fala assim: o verbo ganhar, na sua forma usual, é considerado um verbo abundante, apresentando, pois, possui 2 formas de particípio. Uma forma regular, ganhado, outra irregular, supletiva, ganho. Dentre os verbos abaixo, qual é aquele que apresenta somente uma forma irregular? Irregular. O único que apresenta só uma forma irregular é ver, porque ver não é vido, é visto. E visto é a forma irregular, particípio irregular do verbo ver. Presta atenção. Olha, ver é visto. Se eu falo ficar, eu falo ficado no particípio. E esse particípio é regular, não é irregular. Para ter também, tido é regular. Ocorrer também é ocorrido. É um verbo regular, particípio regular. E vingar também, vingado, é um particípio e é um particípio regular. Tudo que é terminado em ado, olha, ido. Ado, ido, é sempre regular. Então, a única que eu tenho aqui, onde o verbo no particípio só pode ser irregular, é a letra A. E na aula 6 você aprendeu o que são verbos regulares, verbos irregulares e como esse tipo de questão cai no seu concurso público. Fica ligado, pega as dicas, não perde as aulas, foco, continua treinando questões para poder no dia da prova estar afiado. Continua com a gente.